Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo vou estar apresentando para vocês uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada, a do profeta Samuel. Ele que além de profeta também foi sacerdote e juiz. Se você nunca ouviu falar sobre o profeta Samuel, ou se já ouviu e quer aprender um pouco mais sobre a sua história, assista o vídeo até o final e entenda toda essa história que sem dúvida alguma vai falar ao seu coração. Mas antes, se você for novo aqui no canal, já se inscreva e ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, pois toda semana nós trazemos histórias de personagens bíblicos e ensinamentos que irão edificar a sua vida. E sem mais delongas, vamos para a história. Samuel foi um dos maiores líderes do povo de Israel. Ele foi o último e também o mais importante dos juízes, como também o primeiro da escala profética. Você pode estar lendo em Atos, no capítulo 3, no versículo 24, que diz assim: E todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também anunciaram estes dias. Com isso nós entendemos que o profeta Samuel foi o primeiro mencionado na Bíblia. Acredita-se que antes de Samuel houveram outros profetas, mas mencionados legitimamente na Bíblia, o profeta Samuel foi o primeiro e também o último dos juízes. O profeta Samuel certamente é uma das figuras mais notáveis da Bíblia Sagrada. A história de Samuel revela que ele era considerado a pessoa mais proeminente desde Moisés nos tempos do Antigo Testamento. Você pode estar lendo Jeremias no capítulo 15, você vai entender um pouco mais. O significado exato do nome Samuel, ele é um tanto que incerto, mas várias alternativas têm sido sugeridas pelos intérpretes, como as principais delas seriam ouvido por Deus, ou aquele que provém de Deus, ou nome de Deus, e também prometido ou dado por Deus. A vocalização do nome Samuel em hebraico sugere o significado de ouvido por Deus, mas isso também é inconclusivo, tá? Bom, Samuel ele era filho de Eucana com Ana. Eucana era um homem piedoso da região de Efraim e da linhagem de Levi. Ele era um levita, né? Então a sua mãe, né, Ana, durante um longo tempo, ela permaneceu estéril, ela não podia gerar filho, uma condição que lhe trazia, né, muita tristeza, muito sofrimento. E por não poder gerar filhos, a Bíblia conta que Ana era provocada por Penina, a outra esposa de seu marido Eucana. Eucana tinha o costume de todos os anos ir até Siló para adorar e sacrificar a Deus no tabernáculo. Inclusive tem um vídeo aqui nesse canal falando sobre o tabernáculo. Para você entender um pouco mais, eu vou deixar nos cards aqui para você estar também assistindo o vídeo do tabernáculo. Bom, em uma dessas ocasiões, Ana foi até o tabernáculo e orou ao Senhor que lhe desse um filho. Ela prometeu que entregaria esse filho ao Senhor Deus para ser nazireu de Deus, alguém consagrado ao Senhor. Você pode estar conferindo 1 Samuel, o capítulo 1 e o versículo 10, e também Números, capítulo 6 e o versículo 5. Então conta a história que o Senhor ouviu a súplica de Ana e lhes deu um filho, e depois dele mais outros 5 filhos, ou seja, Deus abriu a madre de Ana. Samuel nasceu num período mais turbulento, né, da história do povo de Israel, porque diz a Bíblia que os israelitas viviam sob constante opressão e ameaça da parte dos filisteus, e a nação encontrava-se em um terrível declínio espiritual. Diz a palavra que as revelações eram escassas, Deus já não falava com o povo, porque normalmente Deus usava os sacerdotes para falar com o povo, mas Eli também havia se corrompido e a sua casa, os seus filhos, como Ofni e Finéias, também haviam se corrompido.
obstáculo que impedia que Deus falasse com o povo. E aí diz a palavra que Ana cumpriu o seu voto ao Senhor e desde a sua infância, Samuel serviu no tabernáculo sob os cuidados do sacerdote Eli, que era o sacerdote do tabernáculo. Nessa época, ele já usava uma veste sacerdotal e um éfode de linho. Isso está em Samuel, no capítulo 2, no versículo 18. A Bíblia diz que o Senhor se manifestava a Samuel desde quando ele era ainda um menino, muito jovem. Em certa ocasião de sua juventude, Samuel recebeu uma revelação divina acerca da destruição da casa de Eli, porque Deus havia de trazer o juízo sobre a corrupção dos seus filhos e também do comodismo do sacerdote Eli. O texto bíblico diz que houve certa relutância de Samuel em comunicar essa mensagem, ao sacerdote Eli, até porque ele o tinha como seu superior, Mas enquanto Samuel crescia, tornava-se evidente que o Senhor era com ele e que Deus o queria usar no meio do povo. Assim, todo o povo entendeu que Samuel havia sido comissionado como profeta do Senhor. Conforme Deus havia falado a Samuel, a casa de Eli foi entregue à destruição, e o povo e a arca da aliança foram entregues aos filisteus, a nação que oprimia o povo na época. Após um intervalo de tempo, Samuel aparece na narrativa bíblica conclamando o povo ao arrependimento e a dedicar-se novamente à verdade de Deus e à sua adoração em Israel, abolindo toda aquela idolatria que já estava instalada durante o tempo em que ele foi sacerdote. A Bíblia conta também que Samuel foi usado por Deus para conduzir Israel à vitória contra os filisteus em Mispá. Depois, ele erigiu um lembrete de tudo o que havia ocorrido com Israel e de como saíram de uma situação de derrota para uma grandiosa vitória por meio da submissão ao Senhor Deus. Esse marco memorial Samuel chamou de Ebenezer e disse: "Até aqui nos ajudou o Senhor." Você confere essa passagem em 1 Samuel, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 14. Então Samuel constituiu um altar em Ramá, onde estava a sua própria casa, e julgou ali a Israel. Para tanto, ele até estabeleceu um circuito pelas cidades próximas a fim de exercer a sua liderança sobre o povo. A Bíblia não fornece muitas informações sobre a vida familiar do profeta Samuel, mas destaca a conduta reprovável de seus filhos. Os filhos do profeta Samuel não seguiram o seu exemplo e abraçaram a iniquidade. Eles até aceitavam subornos e pervertiam os judeus e os julgamentos do Senhor. Em 1 Samuel, no capítulo 8, versículo 3, você confere isso. Então, diante desse cenário, sem vislumbrar um possível substituto para Samuel, uma vez que os seus filhos eram corrompidos pelo pecado, o povo começou a pedir uma alternativa. Essa alternativa era a monarquia. Deus já havia prometido dar um rei ao seu povo, mas os israelitas não estavam dispostos a esperar o tempo do Senhor e a ação divina nesse sentido. Então, eles buscaram um rei para si com a motivação errada, conforme as suas próprias ambições e sem se atentar à lei de Deus e o tempo do Senhor. Nós sabemos que sem o tempo de Deus, tudo dá errado. É preciso esperar o momento certo de agir e esperarmos também no Senhor, até que então Ele nos dê a ordem para tomarmos a tal decisão. Aquela atitude do povo era uma rejeição direta ao próprio Deus e não a Samuel. Então o Senhor autorizou Samuel a atender ao pedido do povo. Samuel ainda alertou acerca do preço que os israelitas teriam que pagar para escolher um rei fora do tempo oportuno. Você pode conferir 1 Samuel, no capítulo 8, o versículo 11 ao versículo 18. Então Saul
né, ele foi o homem escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Ele era um homem valente, corajoso, de boa aparência e tinha certos dons carismáticos, né, para com a liderança do povo de Israel. Então diz a Bíblia que Samuel ungiu a Saul como ele sendo o primeiro rei de Israel, né, e comunicou essa unção publicamente em Mispá, o local onde, né, Saul foi ungido rei. Após a vitória dos israelitas sobre os amonitas, aconteceu uma cerimônia de coroação. Você pode conferir 1 Samuel, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 11. Aí conta a palavra que Saul foi incapaz de discernir e valorizar o que tinha sido entregue por Deus, né, o seu espírito. Então ele advogou para si privilégios sacerdotais, né, a oferecer pessoalmente ele mesmo um sacrifício a Deus, né? Ação essa permitida apenas aos sacerdotes. E aí depois ele violou as coisas consagradas ao Senhor e desobedeceu às ordens divinas na ocasião da vitória sobre os amalequitas. Você pode conferir 1 Samuel no capítulo 13, do versículo 9 ao versículo 15. Então, diante de tudo isso, Samuel anunciou que Saul havia sido rejeitado como rei em Israel. Então o Senhor Deus lhe deu instruções ao profeta Samuel acerca da sua decisão e também do sucessor para o trono de Israel. Então Deus o envia até a casa de Jessé, onde, segundo a direção do Senhor Deus, ungiu Davi como novo rei sobre Israel. O episódio da unção de Davi demonstra com clareza a importância de Samuel em Israel. Os anciãos de Belém, né, temiam diante da sua presença. Eles reconheciam a autoridade da parte do Senhor que estava sobre a vida do profeta Samuel. Você pode conferir esse temor dos anciãos em 1 Samuel, no capítulo 16 e o versículo 4. A unção de Davi foi o último ato oficial de Samuel registrado na Bíblia. Depois disso, Samuel aparece uma última vez em Ramá, na casa dos profetas, presidindo sobre eles. Naquela ocasião, Davi lhe procurou, né, ao fugir de Saul. Nessa ocasião, o rei Saul estava procurando matar a Davi. E como que se deu a morte do profeta Samuel? Depois da menção do profeta Samuel em Ramá, entre os profetas, nada mais é dito sobre a vida de Samuel. Apenas 2 versículos falam de sua morte, que está em 1 Samuel, no capítulo 25, do versículo 1, 28 e versículo 3. Samuel morreu e foi sepultado em Ramá, e houve grande lamento entre o povo de Israel. Isso demonstrava que a reputação de Samuel permaneceu limpa até o fim da sua vida. Samuel morreu antes mesmo de ver Davi, a quem havia ungido como rei, assumir oficialmente o trono de Israel. Depois a Bíblia relata a tentativa patética e pecaminosa do rei Saul em tentar consultar a Samuel após a sua morte, isso com a ajuda de uma feiticeira. Isso está em 1 Samuel, no capítulo 28, versículo 15. Então, numa passagem de difícil interpretação, Saul escutou, né, naquela ocasião, uma predição de sua derrota contra os filisteus e ascensão de Davi ao trono, né? O profeta Samuel foi uma das pessoas mais importantes da história de Israel e também foi uma figura notável do Antigo Testamento. Ele foi o primeiro de uma tradição profética em Israel e também o último dos juízes, né? E aquele que ungiu os primeiros reis da nação, Saul e Davi. O seu exemplo de fé atravessou os séculos e por isso ele é mencionado pelo escritor de Hebreus entre os heróis da fé. Os heróis da fé está escrito ali no livro de Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 32. Em suma, nós podemos entender
que o profeta Samuel foi um dos grandes nomes do Antigo Testamento, que marcou seu tempo, marcou a sua época e nos deixou um grande ensinamento de fidelidade, obediência e temor a Deus. Bom, então esse foi o resumo aí da história do profeta Samuel. E o que você achou da história desse grande homem de Deus? Deixe nos comentários a sua opinião e, lógico, também deixe o seu like para ajudar na divulgação da palavra de Deus e, claro, fortalecer também o nosso canal. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.